nós vis, até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 pais em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como toda a parte de ensino em cada igreja. Mas alguns andam ensoberbecidos, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém? Senhor amado, Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Deus, acabamos de ler a Tua Escritura Sagrada, Senhor. A Tua palavra foi lida aqui nesse lugar, Senhor. E eu creio, Pai, no poder dessa palavra, Senhor. Se nós, Senhor, como foi o nosso propósito, lemos, abrindo o nosso coração, e eu creio que essa palavra já penetrou em nossas vidas, em nosso coração, e algo já foi transformado, porque a Tua palavra, ela vem para nos redarguir, nos corrigir, nos demonstrar, nos ensinar, ela vem para nos edificar, e eu creio, Pai, que essa palavra tocou já no nosso coração, porque é a Tua voz aqui neste lugar, Senhor. Deus amado, Deus querido, eu te peço agora, Pai, para que o Senhor nos ajude a concatenar tudo aquilo que nós lemos e estudamos, Senhor, de forma a podermos ser inteligíveis para a igreja, Pai, que o Senhor possa nos dar, Senhor, o discernimento para poder passar aquilo que está contido nesta palavra, Deus, e que nada venha a ser distorcido, que nada venha a ser alterado, mas que a Tua palavra, Senhor, seja fiel, Pai, através de nossos lábios, de nossa boca aqui nesse lugar, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa cada um aqui nesta noite, Pai, abençoa também aqueles que não puderam vir por motivos inúmeros, Senhor, mas que nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre cada membro dessa igreja, Pai. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Nós te louvamos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar-se. Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, nós já há alguns cultos que estamos pregando sobre a carta de 1 Coríntios, e nós, até o último culto que eu preguei, foi até o capítulo 3, versículo 17. E fazendo uma retrospectiva bem rápida, para nós entendermos tudo aquilo que nós falamos até agora, para que nós possamos não perder o contexto. O que aconteceu? Nesses primeiros 4 capítulos da carta de Coríntios, a que o apóstolo Paulo está se referindo? Qual é o tema? Sobre o que ele está falando? Ele está falando nesses 4 primeiros capítulos sobre divisões na igreja. Havia divisões na igreja de Coríntios. Existem divisões na igreja do Senhor Jesus, hoje, aqui, agora, em toda a igreja local e a igreja universal do Senhor. E nós sabemos disso. E por isso que essa carta, ela não foi escrita somente para a igreja de Coríntios, mas ela foi escrita para a nossa igreja ainda na data de hoje. Essa carta, ela é muito atual. E por isso que nós recebemos esse ensinamento do apóstolo Paulo com o nosso coração aberto, para que nós possamos entender a vontade do Senhor em nossas vidas, que muitas vezes falha. Não adianta nós queremos ser ensoberbecidos, porque estudamos um pouco mais a palavra e achamos que já estamos no top, no ápice, e que já não erramos mais. A igreja erra, a igreja continua errando, a igreja errou há 2000 anos atrás, e continua errando até hoje, e continua errando ainda nesse tempo. E é por isso que a carta está aqui, é por isso que ela é lida, é por isso que ela é trazida às nossas vidas, para nos corrigir sim, para nos exortar sim, porque a igreja precisa ouvir as verdades de Deus. Nós iniciamos o primeiro capítulo, e ali nós falamos que existia um problema de divisão. E qual era esse problema? Era a respeito da liderança da igreja. As divisões que ocorriam na igreja de Coríntios eram fruto
problemas relativos à liderança da igreja. E, infelizmente, por que acontecia isso? Porque sobrepujava no meio da igreja a sabedoria humana. As pessoas de Coríntios, como as pessoas de hoje, se utilizam muitas vezes da sabedoria humana para julgar, para poder elencar, para poder eleger um líder, e isso é que nos faz errar. Então, nós detectamos duas causas principais que levaram a igreja a ter esse tipo de problema, que leva a igreja hoje a ter esse tipo de problema. A primeira causa é a má compreensão do Evangelho. Isso nós vimos no capítulo 2. Então, no capítulo 1, nós falamos sobre a divisão, o que era a divisão e por que ocorria essa divisão, que era relativo à liderança. No capítulo 2, o apóstolo nos mostra a primeira causa de todo o problema: a má compreensão do Evangelho. Paulo mostra que o Evangelho é a sabedoria de Deus. Mas quando o homem, em detrimento da sabedoria de Deus, coloca a sua sabedoria acima daquilo que Deus está falando, começa a julgar segundo os seus critérios humanos, começa a haver erros. Aí acontecem os erros. E é por isso que havia divisões, porque a igreja tem que ser um corpo único, o corpo de Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. E a igreja começava a eleger os seus líderes. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que era Pedro, eu sou de Apolo. E qual era o critério? Um critério puramente humano. Eu sou de Cefas porque Cefas, Pedro, é um apóstolo, viveu com Jesus, está lá no meio dos apóstolos. É esse que eu tenho que seguir. Critério humano. Eu sou de Apolo porque Apolo era uma pessoa eloquente, tinha uma retórica fabulosa, falava, discursava muito bem, pregava de uma forma magnífica. Esse homem é inteligente. Eu sou de Apolo. A sabedoria humana começava a sobrepujar, começava a sobressair na vida daquele povo. E não é diferente nos nossos dias. Nós queremos arrumar critérios, começamos a julgar segundo aquilo que está no nosso coração, segundo aquilo que nós achamos que tem que ser, e nós começamos a julgar. E nós começamos a eleger líderes, a eleger pessoas, a dizer isso está certo, isso está errado, como é que pode acontecer isso, por que acontece aquilo? E julgamos, e não paramos de julgar, parece uma febre, uma coisa terrível. E aí o apóstolo vem e mostra, e fala, que isso é fruto da má compreensão do Evangelho, porque o Evangelho é a sabedoria de Deus. Deus, em toda a sua sabedoria suprema, nos trouxe, através do Evangelho, a sua maior verdade. Só que a sabedoria de Deus, ela é totalmente contrária à sabedoria do homem. Os critérios que o homem usa são totalmente diferentes dos critérios que Deus nos colocou. E começaram a haver problemas. No capítulo 3, o apóstolo fala sobre a segunda causa desse problema da divisão: a má compreensão da igreja e do ministério. Havia má compreensão da igreja e do ministério. Paulo então ele faz uma distinção entre o homem carnal e o homem espiritual. Eu não mencionei, mas no capítulo 2 ele faz uma distinção entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que não tem o Espírito Santo, que é movido pela sua natureza pecaminosa, humana, e o espiritual é aquele que é movido pelo Espírito Santo. Agora no capítulo 3, quando o apóstolo aponta a segunda causa do problema, que é a má compreensão do ministério da igreja, ele começa a fazer distinção entre o homem carnal e o homem espiritual. Existem então dois tipos de pessoas, e todas que receberam o Espírito Santo, aqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que são crentes, estão na igreja. Só que existem os carnais e existem os espirituais. Os carnais são aqueles que ainda não estão sendo conduzidos, movidos pelo Espírito Santo. E os espirituais são aqueles que têm a vida controlada, movida, direcionada pelo Espírito Santo. E aí Paulo nos
nos coloca numa situação: como que é ser espiritual em relação à liderança da igreja? A escolha dos líderes não pode ser de forma equivocada, com base na sabedoria humana e nos critérios que nós temos como humanos, como carnais, porque os valores que o homem tem para colocar uma pessoa em determinada posição é totalmente diferente dos valores que Deus tem. Porque nós olhamos os atributos, nós olhamos a capacidade, nós olhamos o intelecto, nós olhamos a capacidade de conhecimento da pessoa. Deus olha simplesmente o coração. Essa é a grande diferença. Por isso que não existe compatibilidade entre sabedoria humana e sabedoria divina, porque são coisas antagônicas. A sabedoria humana aponta para um lado, a sabedoria de Deus aponta para o outro. E nós vemos isso ao longo de toda a história. Jesus, quando começou a convocar os seus apóstolos, ele não foi nas sinagogas, ele não foi atrás de pessoas cultas, de teólogos, conhecedores profundos da palavra, não. Ele foi buscar pescadores, homens incultos, sem cultura, sem sabedoria nenhuma, homens grosseiros, as mãos calejadas, homens que não sabiam fazer outra coisa senão lançar redes, consertar redes, pescar. Foi esse tipo de homem que Jesus começou a buscar no início do seu ministério. E ele poderia muito bem buscar, sim, pessoas de grande capacidade intelectual, como ele fez com o próprio apóstolo Paulo, que era uma pessoa culta, que foi aprendiz de Gamaliel, aprendeu com um grande homem na época, um grande sábio. Mas não, Jesus foi atrás do simples. A escolha de líderes, então, ela não pode ser feita de acordo com critérios humanos. Tem que haver um critério divino para que nós erremos menos, para que nós possamos acertar na escolha e na vontade de Deus. Existem também, junto nessa segunda causa, como eu falei, a má compreensão do ministério e a má compreensão da igreja. No capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre os materiais que você deve usar na construção de uma casa. Ele dá isso como exemplo, para nos mostrar que nós estamos aqui construindo a igreja do Senhor aqui na terra. Nós estamos aqui edificando a igreja do Senhor aqui na terra. E essa incumbência que nos foi colocada pelo nosso Deus, ela tem que ter critérios. E esses critérios não podem ser humanos. Esses critérios não podem seguir a sabedoria humana. Por isso que o apóstolo Paulo ele usa de uma metáfora, de algumas ilustrações, mostrando com relação ao material que é usado na construção das casas. Ele fala que você pode usar ouro, prata e pedras preciosas, mas você também pode usar madeira, feno e palha. E dependendo do tipo de material que você for usar, essa vai ser a resistência que a tua casa vai ter. O alicerce foi lançado. O apóstolo Paulo lançou o alicerce, que é Jesus Cristo. Agora o que vem acima do alicerce depende de nós e depende do material que nós vamos utilizar. Isso tudo nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 3. E agora nós entramos no capítulo 4. Nós vimos que existia um problema sério na igreja, um problema de divisão relativo à liderança da igreja. E depois nós vimos as causas desse problema: a má compreensão do evangelho, a má compreensão do ministério, a má compreensão da igreja. Agora no capítulo 4, eu digo capítulo 4, mas na realidade é do capítulo 3, a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo ele vai nos mostrar o que? A solução para esse problema. É um problema grave, sério, mas tem solução. E a primeira solução que o apóstolo Paulo nos aponta é o abandono da sabedoria humana. Ele começa o versículo 18 dizendo: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. A primeira coisa é abandonar a sabedoria humana. E o apóstolo deixa muito bem claro e mostra como
A sabedoria divina e a sabedoria humana são totalmente contrárias. Porque ele diz aqui: se você não quer se enganar, então você tem que se colocar como louco para ser sábio. Porque para Deus a sabedoria do mundo é loucura. Para o mundo a sabedoria de Deus é loucura. São coisas contrárias. Aquilo que o mundo considera como sabedoria, para Deus é loucura. E aquilo que Deus considera como sabedoria, o mundo acha que é loucura. Então nós temos que optar. Nós temos que escolher. Ou vamos pela sabedoria humana, ou vamos pela sabedoria divina. E a palavra deixa muito bem claro que é impossível o homem ter uma sabedoria humana e uma sabedoria divina, porque são coisas contrárias, incompatíveis. Não existe possibilidade de você ter uma pessoa que possa dizer para você: eu tenho a sabedoria humana e tenho a sabedoria divina. Não pode, porque a palavra aqui está muito clara. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. A igreja estava num estágio de arrogância muito grande. Ela estava ensoberbecida pela sua própria sabedoria. Se achavam capazes demais, se achavam os donos de um conhecimento excessivo, onde para eles lhes dava, entre aspas, todo o direito de poder julgar, de poder escolher a liderança, de poder apontar erros, de poder apontar o dedo e falar: isso está errado, isso não está certo, não é assim que se faz. Por isso que a igreja começou a ter problemas. Por isso que a igreja tem problemas hoje. Nós deixamos, quando eu digo nós, eu me incluo, todos nós começamos a adquirir algum conhecimento, e isso afeta a nossa vida, de tal forma que nós começamos a julgar, simplesmente a julgar, porque eu estudei, eu estou no nível que eu sei o que é a coisa certa. Gente, Titinho, se assim fosse, aqui nessa igreja só teriam que ter teólogos formados, seminários de 5 anos, mestrandos, doutorandos. E como que nós vamos fazer com aquelas igrejas ali nos ribeirinhos, na Amazônia, onde muitos pastores não sabem nem ler uma palavra porque são analfabetos? Como é que Deus vai usar pessoas que não têm cultura, não têm nada, a que se apegar a nível de sabedoria humana? Eu não estou falando contra, eu não estou fazendo apologia, absolutamente. Eu fiz teologia, fiz 5 anos de seminário, comecei um curso de mestrado, tenho algum conhecimento, mas uma coisa eu aprendi, que quanto mais eu aprendi, menos eu sabia. Porque aquilo, quando começou a entrar no meu coração, e eu achar que estava dominando a matéria de Deus, e começava a achar que as pessoas e muitos estavam errando, porque não foi dessa forma que eu aprendi. Esse é um grande erro. Esse, infelizmente, é um grande erro dos seminários que nós temos hoje. Eu não digo dos seminários livres, que são seminários pequenos, mas quando nós pegamos grandes seminários, como da igreja presbiteriana, da igreja metodista, onde existe uma formação, eu não estou dizendo que seja mais séria, mas onde existe um estudo que encaminha a pessoa para uma carreira, a maioria desses alunos saem desses seminários, e vocês pensam que qual é o primeiro objetivo deles? É ser pastor? Não, querem ser professores. Isso é uma pesquisa, foi feita, a maioria quer ser professor, quer ensinar. Um frangalho que sai de um seminário se acha num nível tal que pode estar ensinando até pastor de igreja que tem 20 anos no ministério. Erro, um grande erro. Nós temos que aprender sim a palavra de Deus, porque se não tivesse, não estaríamos aprendendo até hoje. Eu não estudei o que eu estudei. Se não tivéssemos que aprender, é bom. Nós vamos iniciar agora novamente. Vamos tentar fazer uma escola forte de teologia aqui.
Já estamos em tratativas com a escola e vamos implantar aqui um estudo forte, porque eu creio que é bom para a igreja. Nós temos que aprender, mas temos que ter consciência que o poder vem de lá. O poder vem de Deus. O poder vem do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não adianta ler e consumir livros avidamente, como se aquilo fosse o único alimento que pudesse dar-nos combustível para nos levar pela fé, para termos uma fé enorme e fortalecida. Não! Se queremos ter uma vida espiritual forte, é oração, é busca, é comunhão com Deus, com os irmãos. É isso que Jesus fazia e pregava. Era dessa maneira como ele agia. A primeira solução para o problema: abandono da sabedoria humana. Não podemos nos gloriar em homens, e nem podemos ser aceitos por homens. Não podemos buscar isso, porque isso é sabedoria humana. Quando nós nos gloriamos em alguma pessoa, ou quando nós buscamos ser aceitos por alguma pessoa, nós estamos usando critérios puramente humanos, não são critérios divinos. Nós não podemos buscar revelação nos homens, porque essa relação que existe entre um líder e um liderado, ela não é uma relação de posse. O líder não é dono, o líder não é senhor, o líder é servo. E essa relação ela precisa ficar muito bem clara. Nós possuímos os líderes, porque eles são servos. Não é como a igreja de Coríntios interpretava: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu pertenço a Jesus Cristo, eu pertenço a Apolo. É o contrário. Direções contrárias ao Evangelho. Porque no Evangelho, o que o apóstolo nos passa é que os líderes nos pertencem, não eu pertenço ao líder. O líder me pertence, porque ele é servo. O líder está aqui para me servir. Ele me pertence e não eu a ele. E Paulo deixa muito claro aqui nesse versículo: seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, tudo é nosso. É Apolo, é Paulo, é Cefas, tudo é nosso. Então nós não podemos dizer que nós somos de alguém. Critério errado, porque tudo nos pertence, e nós pertencemos a Cristo e Cristo pertence a Deus. Essa é a cadeia. É dessa forma que a cadeia se fecha. Tudo é nosso. Nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Abandonem a sabedoria humana e glorie-se em pertencer a Cristo. Essa é a primeira frase, a primeira grande solução para esse problema. A segunda solução: atitude correta para com os líderes. No capítulo 4, a partir do verso 1, a palavra diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo está dizendo isso, que os homens devem considerar os líderes como ministros de Cristo, aqueles que representam Cristo, como despenseiros dos mistérios de Deus. Despenseiros, do grego, significa oikonomos. Oiko, casa, nomos, costume, lei. Então a palavra oikonomos, ela significa regra de administração da casa. Para nós hoje é o que nós conhecemos como economia. Vem dessa palavra, oikonomos. E o que é o economista? É aquele que cuida dos bens de alguém. E nós, como dispenseiros, somos oikonomos. Nós somos aqueles que vamos cuidar dos bens de Deus aqui na terra. E que bens são esses? São os mistérios de Deus. E que mistérios são esses? São aqueles mistérios que olhos nem ouviram
Esse é o mistério, esse é o bem precioso, esse é o Evangelho. É isso que nós temos que cuidar, como dispenseiros, como economistas de Deus aqui na terra. Então, o que nós temos que esperar de um líder, além de ele ser um dispenseiro do Senhor? O versículo 2 ele nos diz: além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. É isso que se espera de um dispenseiro de Deus, que ele seja fiel a Deus. A tarefa básica de um servo com relação ao seu mestre é a fidelidade. Então, qual é o critério para que nós possamos julgar um líder? Nós temos que julgar o líder segundo a fidelidade dele para com a tarefa que foi dada por Deus. Guarde bem isso no teu coração. É dessa maneira que você julga um líder, pela fidelidade com que ele cumpre aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nunca tentem julgar ou avaliar um líder pelas intenções do coração dele, porque você não conhece o coração do líder. Você não conhece o coração do teu irmão que está do teu lado. E aqui a palavra diz que somente um vai trazer às claras aqueles desígnios que estão no coração do homem. Vai ser Jesus no dia do julgamento final. Então nós não podemos julgar a intenção das pessoas, porque não conhecemos o coração. Mas esse é o critério humano, essa é a sabedoria humana, e esse é o critério que é utilizado quando deixamos a carne sobressair em nossas vidas, quando nós deixamos a carne crescer em detrimento do Espírito, começamos a julgar dessa forma. E Deus diz aqui na sua palavra, através da vida do apóstolo Paulo, que nós temos que julgar o líder pela fidelidade. É até aí que você consegue enxergar o líder. Ele está sendo fiel na obra, ele está fazendo tudo certinho na obra, está conduzindo direito a obra, então ele está sendo fiel. Se não está, ele não está sendo fiel. Agora, se você tentar julgar esse líder, eu acho que ele tem essa intenção, ele quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, isso é critério humano. E é critério humano porque a palavra fala que ninguém conhece o coração de ninguém. Somente Deus conhece o nosso coração. E Ele não vai revelar para ninguém, não. E não vai por quê? Porque a palavra aqui está dizendo que essa revelação vai ser só lá no dia do juízo, quando Jesus trazer à luz os desígnios do coração do homem, aquilo que estava na escuridão, nas trevas. Não adianta querer julgar, você vai errar. Não podemos julgar pela sabedoria humana, mas sim de acordo com os critérios vindo da sabedoria de Deus. Os líderes devem ser julgados pela fidelidade a Deus e não pela retórica, sabedoria ou atributos pessoais. Não se pode julgar as intenções do coração. Os líderes devem ser julgados somente pela fidelidade a Deus e não por suas intenções obscuras, que somente serão trazidas à luz por Jesus Cristo no dia do julgamento. Versículo 5 ele nos diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo. Que tempo é esse? O tempo do juízo final, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Amém. Paulo aqui ainda nos fala que nós devemos seguir o seu exemplo e dessa forma nunca ultrapassar as Escrituras. Versículo 6 diz: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança